Graças e paz, irmãos. Está lendo um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a primeira carta, né? Diz assim, capítulo 15: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mas na verdade por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos, ele todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Estamos num mês em que vamos comemorar a ressurreição de Cristo, no domingo de Páscoa. E eu acho que o texto que mais expõe sobre a ressurreição, a importância da ressurreição, e nos dá sinais que podemos entender o que é o entendimento, o desejo, a ressurreição para a vida dos cristãos, o que foi a ressurreição para os cristãos, e o que foi a ressurreição no sentido de fator histórico, no sentido de fator de salvação, contém no capítulo 15. Eu dividi aqui, né, do capítulo 15, versículo 1 ao 19, Jesus Cristo, ele é o penhor da nossa ressurreição. Do 20 ao 28, Cristo é a primícia dos que dormem. Do 29 ao 34, a ressurreição em relação à vida prática. E depois do 35 ao 49, os corpos serão ressuscitados, né? Os ressuscitados terão um corpo. Paulo fala muito sobre isso aqui nesse capítulo. E depois do 50 ao 58, os vivos serão transformados. Paulo, ele chama para si, né, testemunha ocular, mas ele usa mais do que simplesmente testemunho ocular. Paulo, ele dá a ressurreição, ele dá o evangelho como um fato indubitável e fora de cogitação de erro, porque ele usa o quê? Ele usa a infabilidade da Escritura. Paulo fala que segundo as Escrituras era o que ele pregava, segundo a Escritura Jesus Cristo ressuscitou. Paulo, ele também usa o conceito de testemunhas oculares. Ele diz que foi visto Jesus ressuscitado por 500, e depois por Tiago, Cefas, e depois também por ele, ou seja, testemunha ocular, testemunha histórico, testemunho profético. Paulo, ele chama a realidade e ele chama a ressurreição como um fator preponderante e efetivo da ressurreição de Cristo na vida dos cristãos. Então ele fala algo muito interessante no versículo 19 sobre a nossa busca na vida cristã por bênçãos, por conquistas, por tantas coisas que achamos necessário. E ele diz no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo tiver limitada apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo também, ele vem dizer algo muito interessante no versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. O povo grego naquela época, já muitos convertidos, ele diz aqui: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou entre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Isso no versículo 12, porque eles acreditavam que toda a matéria por si própria já era má. Então o que se fazia com o corpo não tinha importância, porque não haveria ressurreição. Paulo, ele vem exortando o povo sobre a importância de como vamos viver no corpo, porque isso tem muita importância. Isso ele tem, como que eu posso dizer? Ele tem coisas substanciais para a nossa ressurreição. E as más conversações que Paulo fala era a respeito disso. Ou seja, o povo grego falava para os cristãos que eles poderiam viver de maneira desregrada, de maneira que eles quisessem viver, porque na realidade o que realmente seria salvo seria a alma, o espírito e não o corpo. Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas Paulo, ele nos deixa mostrar que
a crença na ressurreição e a espera pela ressurreição é o ápice e o ponto alto da nossa maturidade na fé. Abraão, quando foi levar Isaac no Monte Moriá, a Bíblia diz em Hebreus que ele já havia sacrificado em coração Isaac, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar. E Paulo diz que se Jesus ressuscitou, nós temos a certeza que nós iremos ser ressuscitados. Eu digo isso porque vemos muita coisa na Páscoa, comemoramos muita coisa na Páscoa, mas esquecemos de comemorar o verdadeiro sentido. Parece clichê, mas é verdade. E o sentido é que Cristo ressuscitou, a certeza também é da nossa ressurreição. E muitas das vezes vivemos nesse mundo como se tudo fosse limitar esse mundo. E ele diz aqui no capítulo 15, se não a ressurreição, vamos comer e vamos beber, porque tudo acabou. Mas não, haverá ressurreição. Cristo, ele é o penhor da nossa ressurreição. A Páscoa fala isso, fala não só da ressurreição de Cristo, mas da certeza que seremos ressuscitados com ele. Os cristãos primitivos entregaram suas vidas por amor ao Evangelho, entregaram a sua vida porque eles tinham certeza que eles eram peregrinos nessa terra e a ressurreição viria sobre a vida deles. Então acho que deveremos lembrar sempre disso. Se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Cristo foi o primeiro. No Antigo Testamento, muitas pessoas foram ressuscitadas. Mas qual é a diferença da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição? Todos precisaram do intermediário. E Pedro diz que Jesus foi ressuscitado pelo próprio Deus. Todos na Bíblia que foram ressuscitados morreram de novo. Jesus ressuscitou uma vez só e vive para sempre, assim como será comigo e com você na glória eterna. Agradeço a oportunidade de estar trazendo essa mensagem para os irmãos e Deus abençoe a todos.